Olá pessoal, neste tutorial eu vou aproveitar um exercício que foi postado no canal chamado 3D Magic Tutorials, onde nós temos a condição de fazer uma transformação interessante aí num objeto geométrico, pode ser também um texto, caso vocês queiram usar. Vamos ver como isso é possível. Então, para poder utilizar aqui, eu vou usar um objeto, vou fazer como o autor fez lá no tutorial dele, o uso do Monkey. Vou aproximar, vou usar o Ctrl 3. Aqui na barra de propriedades eu vou parametrizar aqui essa opção chamada render, tá? Eu vou deixar como IV, a taxa de amostragem sampler, o render eu vou deixar como 20. Deixar o viewport também como 20. Eu vou marcar um ambiente ocluso e vou abrir. Em distance, vou deixar o fator em 1. Vou fechar. Vou marcar o bloom. Vou correr até encontrar a opção Color Management. Aqui nas configurações do Color Management, em Look eu vou mudar de none para Very High Contrast. Então já parametrizei aqui o que eu preciso. Nós vamos então selecionar a macaquinha e vamos aplicar nela um material. Então vamos clicar aqui, ó, Material, New. Ele já cria o material aqui com a superfície de tipo Principal. Vamos mudar nossa área de trabalho aqui, que é a Workspace, para o modo chamado Animation. Aqui vocês vão ver duas janelas na parte superior e a timeline na parte inferior. A da esquerda é a 3D View sendo vista pelo modo de câmera. Então eu vou pressionar aqui o botão do meio do mouse. Com ele pressionado eu vou rotacionar para apontar a macaquinha na nossa direção. Vou usar o scroll para aproximar. E vou utilizar aqui o efeito da viewport em modo Lock Dev, clicando aqui em cima na esferinha que representa o material preview. E nessa janela aqui comum, nós vamos mudá-lo para o formato chamado Shader Editor. É aqui que nós vamos ver os nodes de materiais aplicados ao objeto. Então temos aqui como agora ocultar essa barra da direita desse painel. Podemos usar a tecla N, eu vou aproximar. Observe que eu tenho dois nodes iniciais. Vocês vão ver que aqui eu tenho em material as propriedades com material principal e aqui está o material que eu apliquei, está justamente aqui nessa barra. Se eu desconecto aqui, observem que aqui o material some, se eu conecto, o material aparece. Então o que nós vamos fazer é adicionar mais alguns nodes aqui para fazer o efeito que precisamos. Então eu vou usar o scroll só para dar espaço. E vocês vão fazer identicamente como eu estou fazendo aqui. Inicialmente nós vamos adicionar um shader do tipo transparente. Vamos colocá-lo mais em cima. E vamos adicionar aqui um conversor do tipo Color Ramp. Vamos adicionar aqui um shader agora, que é um shader do tipo Mix Shader. É aquele que vai se utilizar da mixagem entre alguns shaders que eu coloquei aqui. Vamos ligar o shader de saída dele com o surface do material output e vamos ligar aqui, ó, o color ramp, a saída color dele com a entrada factor do mix shader. Vamos usar o transparente ligado ao primeiro shader do mix shader e vamos usar o principal BSDF ligado à segunda shader, como vocês podem ver. Nós vamos então fazer o seguinte, adicionar aqui à esquerda do Color Ramp uma textura, que é um node do tipo Noise Texture. Vamos deixá-lo aqui. Vamos ligar o color dele com o factor do Color Ramp. E vamos fazer o seguinte, nós vamos aproximar, selecionar a setinha do Color Ramp, puxá-la bem para o centro. Então eu posso utilizar esse recurso para criar esse efeito aqui nesse node chamado Color Ramp. Aqui na opção Noise Texture, eu vou mudar a condição de 3D, clicando aqui nessa caixinha para a condição 4D. Pronto. Vamos agora adicionar um novo Mix Shader. E esse novo Mix Shader, nós vamos conectá-lo entre o Principal e o primeiro Mix Shader. Shader, Mix Shader. Vamos conectá-lo aqui, ó. Clicar o botão esquerdo
ele já é ligado automaticamente. Mas vamos precisar de um outro tipo de shader para fazer o efeito de emissão que precisamos aí no recurso. Vamos adicionar agora uma shader do tipo Emission, que é aquela shader de iluminação. Trazê-lo para cá, vamos organizar. Eu vou organizando da melhor forma, que meu monitor é muito pequenininho, pessoal, então é complicado eu aqui fazer de forma legal. Então nós vamos ligar o Emission, saída do Emission, na shader. A gente pode inverter aqui e vamos agora trazer esse color ramp um pouquinho mais para cá, para ir dando espaço, trazer esse mix shader para cá. Vamos ligar também a saída color dele com a entrada factor do segundo mix shader. Então, tá aí a nossa ligação inicial dos nodes para o efeito que precisamos. Eu vou trazer essa janela timeline um pouco mais para baixo, para não atrapalhar. Ficar maior a de cima. Tá. Para melhorar, nós vamos adicionar aqui à esquerda do Noise Texture um node de Vector, chamado Mapping. Eu vou ligar esse Vector saída dele aqui com a entrada W do Noise Texture. Vamos adicionar à esquerda do Mapping outro node que vai ser um node de entrada, input, do tipo Texture Coordinate. Vamos deixá-lo aqui. Eu vou usar o Shift e o botão do meio do mouse pressionado, arrastar para cá, e vou usar o Scroll. E vamos ligar esse node da seguinte forma. Vamos selecionar Object Saída, conectá-lo à Location Entrada do Mapping. Selecionar Object Saída novamente e ligá-lo à Rotation desse segundo node. Feito esses processos, nós vamos usar novamente o Shift e o botão do meio. Vamos aproximar aqui e arrastá-lo para cima. E vamos olhar esses dois nodes aqui, o Emission e o node Principal. Tá? Eu vou usar aqui no Principal uma cor que vai ser esse azulzinho aqui bem claro. No Emission, eu vou utilizar aqui, clicando no seletor de cores dele, vou usar uma cor chegada aqui com um tom mais escuro no processo. Porém, o strength dele aqui, que é a força, eu vou colocá-lo aqui com 200. Eu vou dar o Enter. Veja que eu dou essa intensidade que vocês estão vendo aí. Tá? Eu vou trazer, selecionando aqui com o botão esquerdo esses nodes, eu vou arrastá-lo um pouco mais para cá. Vou adicionar um novo node de textura, abaixo aqui do Noise Texture. Então eu vou adicionar, dessa vez, um node Texture do tipo Gradiente. Vou colocá-lo aqui embaixo. Porém, para poder mixar esse node com o de cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um node que eu vou ter que pesquisar. Então eu tenho que clicar na lupinha, digitar a palavra Mix. Vocês vão ver que existe um node aqui chamado Mix RGB. Eu vou selecioná-lo e vou conectá-lo entre o Noise Texture e o Color Ramp. Com esse processo, eu vou ligar a segunda textura na parte de baixo, que é o Color 2 do Mix RGB. Eu preciso agora ligar o Mapping com o Vector que está aqui, ó, do Gradient Texture. Vamos aguardar o efeito acontecer, demora um pouquinho. E é esse efeito que vocês vão ter aqui, ó. Se eu movimentar, um efeito como se fosse a forma se desintegrando. Então, já com os nodes todos prontos e ligados, nós vamos agora selecionar a macaquinha aqui na Outline, né? Podemos selecionar a Suzane, voltar no índice de material e vamos correr as configurações de materiais até encontrarmos aqui essa opção aqui chamada, ó, Blend Mode. Então aqui nós podemos ajustá-la para uma condição, em vez de Opaque, o Alpha Hashed. Vamos ter que aguardar aqui o efeito acontecer, tá? Pronto, apareceu aqui o efeito. Então vocês notem que eu já tenho uma desintegração sendo feita aqui no processo. Ah, Luciano, como é que eu faço agora para criar o efeito de desintegração com o objeto vazio? Então essa
condição de nodes aqui, eu posso mudar o painel por enquanto para o modo que nós chamamos 3D View Viewport. Está aqui a nossa macaquinha, eu vou arrastar o gizmo aqui, vou usar o botão direito, Shade Smooth, para suavizar, tá? Aqui está a macaquinha. Eu vou adicionar no projeto um objeto vazio. Shift A, vou usar uma empty do tipo Plane Axis. O eixo foi adicionado, bem no centro. Eu vou ativar a barra que fica oculta aqui, com a tecla T, e vou ativar o Move. Eu vou trazer esse objeto vazio aqui para a direita. Eu novamente retorno ao painel que tem aqui, ó, que é o Shader Editor. Selecionando a macaquinha, vocês vão ver os nodes. Eu vou usar o botão do meio e o Shift pressionado para arrastar, vou aproximar. No Node Textures, nós vamos buscar aquele objeto que é o objeto vazio. Então, a gente pode clicar aqui, ó, escolher o Empty. Selecionado, vocês vão ver que a forma volta ao padrão inicial. Se retornarmos agora a 3D View, e voltando a nossa visão para o modo, que é o modo Lock Dev, se vocês selecionarem o objeto vazio e começarem a movimentá-lo, vocês percebem que na medida que eu movimento, ele vai desintegrando o objeto. Eu vou usar um ambiente de fundo, uma cor escura. Então, vou clicar aqui. E nós vamos utilizar o recurso com a cor do mundo em escuro. Nós vamos tendo o efeito aí da desintegração com o objeto, ó. Mas nós vamos precisar utilizar o modo renderizado para fazermos a nossa animação. Então eu seleciono renderizado, eu tenho uma luz aqui que é fraca. Para poder gerar um efeito legal, eu vou utilizar uma imagem como plano de fundo aqui no efeito. Então, em Word, em vez da cor escura, eu vou clicar no pontinho e vou selecionar uma imagem de textura, que é uma textura de ambiente aqui. Selecionando, vai ficar rosa, ele está pedindo a imagem, tem que ser uma imagem HDRI, pessoal. Selecionando a pasta onde eu tenho as minhas imagens HDRI, posso usar qualquer uma delas aí para dar o efeito de luminosidade no objeto. Vou usar essa daqui, por exemplo. Open Image, está aí a imagem influenciando na iluminação do objeto. Porém, eu não quero que essa imagem apareça. Eu posso simplesmente clicar aqui no Render, vir aqui em Filme e selecionar transparente. Agora, se eu selecionar o objeto Empty e movimentá-lo, vocês vão ver que eu vou desintegrando o objeto aqui, ó, no efeito. Qualquer ângulo que vocês queiram movimentar o gizmo aqui, a gente consegue o efeito necessário. Se eu quiser trazer esse objeto para cá e fizer uma rotação dele baseado em que eixo? Vai ser o eixo Y. Vou dar um RY. Se eu movimentar agora, ele cria o efeito a partir, ó, de cima para baixo. E aí vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer algo interessante no efeito, como eu mostrarei para vocês aí no final.